outro caso que virou manchete dos jornais, vocês vão conferir agora com o nosso repórter Bruno Tálamo, é o caso da lipoaspiração de uma jovem de 24 anos, que está aí também em todas as manchetes dos jornais. Imagina, 24 anos, não é? E aí, com uma cirurgia de lipoaspiração, mais uma, o que acontece? Ela tem morte cerebral. Tá aqui, olha, jovem de 24 anos, tem morte cerebral após lipoaspiração. Aqui também no jornal, mulher tem morte cerebral após fazer lipo. Aqui tem inclusive uma foto dela, manicure tem morte cerebral após lipoaspiração. A família mantém esperança. A mãe não quis nem fazer a doação dos órgãos ainda, porque achava que a filha podia se recuperar, apesar da morte cerebral, uma coisa que não existe. Mas assim, é muito duro lidar com essa realidade, dá para entender os sentimentos dessa mãe. E aqui, olha, manicure paulista que fez lipo tem morte cerebral. Jovem se submeteu à cirurgia para tirar o excesso de gordura das costas. E ela tem um filho de 4 anos e ela tem um filho, de 8 meses de idade. Vamos para essa reportagem com Bruno Tálamo. Assim como no ano passado, 2013 já se inicia com novas tragédias ocasionadas por cirurgias de correção estética mal sucedidas. Nayara Cristina Patracal, de 24 anos, teve morte cerebral decretada na tarde da última segunda-feira após sofrer uma parada cardíaca durante um procedimento de lipoaspiração realizado na cidade de Descalvado, no interior de São Paulo. A jovem, mesmo sem o funcionamento do cérebro, está internada aqui na Casa de Saúde de São Carlos, cidade vizinha a Descalvado. Nayara respira com auxílio de aparelhos, mas, segundo os médicos, seu quadro clínico é irreversível. A família da vítima está desolada e garante que todos os exames foram feitos e que, portanto, não havia restrições para a realização da cirurgia. Fatalidade ou não, as mortes em mesas de operação para este tipo de cirurgia vêm se tornando cada vez mais comuns. Jéssica, como vai ser daqui para frente sem a presença da sua irmã, a Nayara? Difícil, demais, porque ela era eu e ela junto. Só era eu e ela e minha mãe. Como que era o relacionamento de vocês? Excelente, né, Fá? Ciumenta, mas ela era tudo pra mim. E é ainda, porque eu tenho esperança que ela não pode deixar nessa. O sonho dela sempre foi fazer essa cirurgia? Sempre foi fazer essa cirurgia. Ela se queixava muito Queixava, demais. O sonho dela era isso. Jamais passou pela cabeça de vocês que algo pudesse dar errado? Ela tava com um pouco de medo, porque na segunda-feira ela foi em casa deixar o nenê dela mais novo comigo e ela mandava mensagem falando que ela tava muito nervosa. Aí eu falava pra ela ficar com Deus, que ia dar tudo certo. Aí ela mandava pra mim, falava que me amava demais, sabe? Então, eu acho que ela já tava sentindo já. Chegou a transparecer uma ansiedade, um medo? Uma ansiedade muito nervosa. Ela estava muito nervosa. Senhora Lucimária, eu queria que você contasse pra gente como a senhora recebeu a notícia de que a cirurgia de lipoaspiração da Nayara, sua filha, foi mal sucedida. Bom, eu estava com a filha dela e eu estava entrando em contato com o hospital para saber se já tinha terminado a cirurgia, que eu ia até lá. Aí uma enfermeira me ligou falando para mim que o médico estava chamando a família, que tinha acontecido algo. E eu falei se ela tinha morrido, disseram para mim que não. Quando eu consegui ligar e o médico que fez a cirurgia me atendeu, ele falou para mim que ela teve uma parada cardíaca junto com uma embolia pulmonar. Mas que eles já estavam indo para a casa de saúde, que era para mim ir até lá. Eu cheguei primeiro até que a ambulância, fiquei lá, eu e a Nenê. A hora que eles chegaram, ela estava com crise e convulsão. Estava dando convulsão nela. Qual foi a sua reação quando você se deparou com a sua irmã naquela situação? Senti muito medo de perder ela. Porque ali ela estava. Tinha certeza, né, Fá? Ainda até comentei com ela. Que ela estava parada ali, ela estava branca, tendo crise epilética. O médico falou para mim que isso daí era normal, que tinha dado uma crise, que tudo ia passar. Ela foi para a UTI, ele falou para mim que era num prazo de 10 a 12 dias ela ia estar saindo. Quando chegou a noite eu voltei lá no hospital, que eles falaram para mim que só às 9h30 da noite eles iam deixar eu entrar. Eu cheguei lá. Tava um tumulto no hospital, aquela UTI não deixavam entrar e falavam que tinha uma paciente passando mal lá dentro e não falavam quem, até que a moça veio me falar que era ela. E durante a semana toda falando para mim que ela estava em coma induzido,
devido, né, essa parada, e que na quinta-feira eles iam tirar os remédios, que no máximo até no domingo essa menina ia estar acordada. Só que isso não aconteceu. Foi exatamente neste hospital público onde Nayara Cristina Patracal realizou a lipoaspiração no último dia 7 de janeiro. A princípio, o médico responsável pela cirurgia desconfiou de embolia pulmonar, o que não foi identificado pelos exames no hospital. Os médicos falavam que era uma embolia pulmonar. E aqui não constou que ela estava. No domingo eu fui visitar ela e um médico que estava de plantão lá disse para mim que ela estava com começo de morte cerebral, que ela já estava com 3 sintomas de morte cerebral. Aí eu conversei com o neuro que estava cuidando do assunto, ele falou assim para mim que eles iam estar fazendo uma tomografia e que depois eles iam estar me comunicando. Que quando foi ontem ele me chamou pedindo para mim uma autorização para estar abrindo a cabeça dela, né, o crânio, para inchar, para depois desinchar. E que ele já ia conversar com os neurocirurgiões, né, para ver se ela aguentaria a cirurgia, se ela aguentaria, né. Eu falei para ele fazer o que tinha que ser feito. E ele veio com a notícia para mim que ela entrou em morte cerebral. A condição dela é de morte cerebral? Sim, o que eles me passaram para mim, sim. Então eu vou estar ligando para ele hoje porque eu quero saber se uma lipoaspiração dá uma morte cerebral. Porque pelo que eu sei, lipoaspiração dá perfuração nos órgãos, dá parada cardíaca, né, que nem deu, mas o porquê dessa morte cerebral? O que causou essa morte cerebral? Os diretores da unidade hospitalar garantem que só irão se pronunciar sobre o caso quando o laudo com a causa da morte estiver concluído. Nayara já havia realizado 2 cesáreas para dar à luz a 2 filhos, um de 4 anos e o outro de 8 meses. E o médico dela, eu não vou julgar, porque eu não sei, mas eu espero que ainda ele venha conversar comigo, se foi uma fatalidade, se foi um erro médico, se foi o que foi que aconteceu. Isso eu vou buscar essa resposta, porque se minha filha hoje falecer, entrar em óbito, do que ela morreu? O que causou a morte dela? A morte cerebral, por quê? Para chegar até o cérebro, alguma coisa... Eles não explicaram nada para a senhora? Não. Então eu não estou culpando ninguém, não estou acusando ninguém, mas eu quero saber. Eu só quero uma resposta do que aconteceu dentro daquela do centro cirúrgico. Porque eu entreguei minha filha gordinha, que era o sonho da vida dela, com 2 filhos para ela criar. Eu já até falei para Deus, leva eu em vez dela, porque eu já criei elas, entendeu? E é um pedaço de mim que está indo embora. Que nessa vida tudo substitui, mas perder um filho é insubstituível. É insubstituível. O que está fazendo eu andar e correr atrás ainda é esses pequenininhos que está comigo. Mas é duro. A senhora jamais pensou, jamais passou pela cabeça da senhora que essa cirurgia pudesse ter alguma complicação, né, dona Lucimara? Nossa, imagina. Se eu soubesse, jamais eu ia estar autorizando ela a fazer, apesar dela ser maior de idade, ser casada. Era o sonho da vida dela, porque ela é manicure. Então, as meninas que fazem unha com ela, as clientes dela, que virou amiga, 3 fez cirurgia. Então aquilo instigou ela de querer fazer, de querer... Mas eu não sei se foi uma fatalidade, se foi erro, o que foi. Mas eu vou buscar essa resposta. Uma perca muito ruim, a gente sabe só o que a gente está passando. Eu não sou da família, mas é praticamente um pedaço da gente que está indo embora. E a gente está sofrendo, né? Gente, a família, agora vai ficar os filhos. E a gente vai falar o quê? Só Deus, né? Para confortar, para dar força e coragem para a gente lutar, para a gente vencer. E a gente vai cuidar das crianças com amor, com carinho, porque era um desejo dela. A gente não vai culpar ninguém, não vamos falar, precipitar nada, mas a verdade vem à tona. Queira sim ou queira não, mas Deus sabe o que faz, a verdade vai aparecer. Falar o quê, né, nessa hora? É difícil, uma perca terrível, terrível. Mesmo com
com o quadro clínico de morte cerebral, ela ainda continua respirando à base de aparelhos. Procede essa informação? Procede. O rim dela está funcionando, o coração dela está bem, a pressão está tudo normal. O hospital alegou o quê? Quando eles vão desligar esses aparelhos que a mantêm viva? Isso daí só com a minha autorização. Enquanto existe Deus no meu coração, não. E sempre existe uma esperança, não é? Não vou deixar desligar. Você não tem esperança que esse quadro seja reversível? Sim, os médicos já falaram para mim que não é. Mas se eu autorizar, eu vou achar que eu matei ela. Então, se ela tiver que ir com Deus, ela vai porque ela tem que ir, mas não eu desligando, autorizando desligar isso não. Dulcimara, desde que vocês receberam essa notícia dessa fatalidade, como tem sido a vida de vocês? Nossa, não tem sido. Acabou. Não tem. A gente não trabalha mais, a gente não come, a gente só reza, só pede para Deus ter misericórdia. O que vai ser de mim sem ela amanhã? Fala para mim, o que vai ser? Ela me ligava todo dia. O que vai ser? Quem que vai me ligar amanhã? Hoje a nenê acordou, falou, vovó, a mamãe veio aqui. Ela veio aqui falar para mim que me ama muito. Não sei se ela veio se despedir, se ela já está indo embora, porque a qualquer momento o coração dela vai parar. Foi essa informação que eles me deram. Quais são as idades dos filhos da Nayara? 4 e 8 meses. Vocês já têm a consciência de que algo ruim passou com a mãe deles ou ainda não? Vocês ainda preservaram as crianças? Não, preservando. Amanhã eu já tenho psicóloga marcado para a menina de 4 anos, porque o nenê de 8 meses, para ele tudo é festa, então não sabe de nada. A senhora espera daqui para frente? Eu tenho muita fé dentro do meu coração em Deus, mas eu sei que ela não vai voltar. Eu não quero dinheiro, não quero nada, não quero processo, não quero nada, eu quero saber o que aconteceu. Como vai ser a vida da família sem a presença da Nayara? Para mim, não tem continuidade. Eu vou viver porque ela deixou um pedaço dela comigo. Só por causa disso. Mas meu coração vai parar no momento que parou dela. Nunca pensei na minha vida que eu ia enterrar uma filha minha. É revoltante isso, sabia? Eu não sei se eu me culpo por ter autorizado, por ter pago a cirurgia para ela. Foi um presente de Natal, né, a cirurgia? É, foi um presente de Natal que eu dei para ela. Ela pediu, ela já vinha pedindo, né? Se eu não tivesse dado, teria acontecido. Às vezes não, né? Muito triste realmente tudo isso, né? E essa pergunta, se eu não tivesse dado a cirurgia de presente, será que teria acontecido? Nem vale pensar assim, porque o que eu fiquei aqui pensando comigo mesma é essa história. Gente, a gente sabe que toda cirurgia inclui risco, é uma margem de risco, existe uma margem de risco mesmo. Mas será que a lipoaspiração é tão perigosa assim para tantas mulheres estarem morrendo, como estão morrendo aqui no nosso país, ou a incompetência mesmo desses médicos que se habilitam a fazer uma coisa para a qual eles não têm a menor habilidade mesmo, para a qual eles não têm a menor competência mesmo, e as mulheres é que acabam perdendo a vida, não é a primeira que inclusive deixa filhos pequenos, não é? Então, o erro não é seu, mãe, de jeito nenhum, não carrega essa culpa, porque isso é muito cruel, muito pesado, só a morte, só a perda da filha, nossa, já basta, já é mais do que suficiente, não sei nem como é que as pessoas aguentam, não é? Agora, a culpa é daqueles que devem estar preparados para fazer, para prestar o serviço pelo qual as pessoas pagam. E a gente está vendo que não é assim. Estou falando, não é, de uma maneira ainda superficial, esse caso não está completamente checado, a gente não sabe o que aconteceu naquele centro cirúrgico, eu estou falando baseado no excesso de casos que têm acontecido de lipoaspiração, que era uma coisa que parecia até corriqueira, apesar da margem de risco, e que a gente vem noticiando que acaba em morte, e é sempre assim, em condições obscuras, nunca tem uma coisa clara, a família fica completamente perdida em relação ao que pode
possa ter acontecido num centro cirúrgico onde uma pessoa entra absolutamente saudável, é uma correção estética, não é? E acaba saindo sem vida. Esse luto é extremamente cruel, realmente, viu?